Glória a Deus. Bom, o tema da mensagem de hoje vocês podem ver, lições de Emaús. Eu sempre li muito esse texto, toda vez que eu leio eu me emociono, porque de certa forma eu me coloco no lugar daqueles dois discípulos que estavam ali a caminho de Emaús, e como é lindo ver que eles tiveram uma revelação no final de tudo, no final da caminhada deles, como eles tiveram a revelação de quem Jesus era. E quando um olha para o outro e diz assim, cara, não ardia no seu coração enquanto ele falava, isso para mim é a parte mais forte, porque de certa forma, quando Jesus fala com você, quando Jesus fala na sua vida através da palavra dele, através da Bíblia, através de profetas, ou então simplesmente através de um louvor, não tem como você sair da mesma forma. Quando Jesus ministra no seu coração, então você entende que essa palavra que eu estou recebendo vem dele, você não consegue sair da mesma forma, porque você sente que algo arde no seu coração. Mas lendo essa passagem de Emaús, eu sempre senti que tinha algo a mais, que existia algo a mais, e que Deus podia falar comigo, não simplesmente através desse texto que para mim é lindo, mas através das lições que esse texto pode nos ensinar ainda nos dias atuais. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você iniciou esse culto na sua casa, na sua internet, mas eu sei que dentro desse texto existem situações e lições poderosas que podem transformar a sua vida hoje. Você não entendeu? Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei, talvez você tenha perdido um parente, talvez você esteja doente, talvez você esteja desempregado, mas se você entender o que Deus quer falar e vai falar através desse texto, você vai ter a sua vida transformada. Então permita que Deus trabalhe na sua vida, abra o seu coração, tire toda a distração. Se aí na sua casa o seu WhatsApp estiver ligado, desconecte o seu WhatsApp, a não ser que você convide alguém para assistir esse culto, mas feche tudo aquilo que pode te criar uma distração, porque Deus vai falar com você agora, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 24, se você aí na sua casa abriu, diga amém, se você não abriu, não diga nada, se você está aqui, dê um grito de júbilo para o Senhor, amém? Essa galera sabe, a galera que está... Bênção, vamos lá? Diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús, para quem não sabe, ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém, então eles estavam ali caminhando 10 quilômetros, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Preste atenção nessa frase aqui. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as decorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já esse é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vivia. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, olha vocês, tolos e lentos para entenderem e compreenderem tudo aquilo que já foi predito pelos profetas. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo:
fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tendo ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram uns aos outros: porventura não vos ardia no coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles reconhecido o partir do pão. Quantos aqui não se arrependem, cara? Não se arrependem não, desculpa, não se arrepiam quando leem uma passagem dessa? Cara, eu não sei com você, mas essa passagem para mim é incrível. E mais do que simplesmente um texto, eu quero explicar para vocês e aplicar 4 lições que nós podemos observar nessa história, que certamente você consegue e poderá aplicar na sua vida. Repita comigo, 4 lições. Você está pronto? Primeira lição que nós podemos observar dessa história maravilhosa é que a dor não pode ser um obstáculo para o seu relacionamento com Deus. Você pode repetir isso? A dor não pode ser um obstáculo para o meu relacionamento com Deus. O versículo 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. E aqui eu quero falar para vocês que alguns estudiosos acreditam que a natureza dessa falta de conhecimento possa ser causada por algum efeito sobrenatural. Outros estudiosos, e eu não posso falar que eu sou estudioso? Posso, né? Posso, né? Então, outros estudiosos e eu acreditamos que sim, teve uma questão sobrenatural, mas o que aconteceu de fato é retratado nesse texto. É uma narrativa, isso aqui é uma narrativa do que de fato aconteceu, ou seja, todas as circunstâncias que envolveram a crucificação de Jesus, o desapontamento deles, a dor que eles tiveram. Cá para nós que pessoas machucadas por circunstâncias, sejam elas quais forem, reagem cada um de uma forma. Uma pessoa que talvez receba ou então receba um diagnóstico negativo a respeito da sua saúde, ele pode ou simplesmente se entristecer, ou então decidir lutar. Uma pessoa que por algum motivo se divorcia do seu cônjuge, pode simplesmente botar o seu joelho no chão e pedir para Deus para que cure as suas feridas, ou simplesmente falar: Senhor, deu errado eu vou para a bagunça e eu vou me relacionar com quem eu quiser. Pessoas que talvez tenham perdido parentes queridos, possam culpar a Deus. Pessoas talvez culpem o Covid, coloquem tudo na conta de Deus. Cada um reage de uma forma diferente. E o que eu quero falar aqui para você, especificamente falando desse texto, esses homens tinham muitas questões que precisavam ser respondidas. Eles tinham medo, a incerteza do que estava para acontecer, a incerteza do que viria. Eles acreditavam, eles caminharam com Jesus, eles viam as profecias, eles viram os milagres acontecendo. Mas muitas vezes, a dor que nós sentimos nas nossas emoções, ou muitas vezes até fisicamente, se não tratada da forma certa, cria uma barreira por o nosso relacionamento com Deus. Então, ao invés de você correr para Deus, você corre de Deus. E o que eu quero te falar hoje é que é exatamente isso, que nós vivemos hoje, num período de luto. Talvez, cara, eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, não nasci nessa época, mas hoje, cara, é um tempo muito triste. É um tempo onde nós ligamos a televisão, ou então você liga o seu celular, é só desgraça. E isso de certa forma abala, isso de certa forma muitas pessoas se distanciam de Deus. E o que eu quero te falar é que a dor não pode te separar dele, porque ele não é o problema, ele sempre vai ser a solução. Ele sempre foi, ele é e ele sempre será a solução para todas as coisas. Para essas pessoas que talvez estejam sofrendo por algum desses motivos, nosso papel como cristão é lembrá-los de quem ele é. Deixa eu te falar uma coisa,
Nações nascem e nações morrem, e Ele continua no trono. Pessoas se levantam e pessoas caem, e Ele continua no trono. Eu não sei se você entendeu o que eu quero te dizer aqui. É que não importa a dor que você viva, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Deus, Ele continua no trono. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo santo, e o seu relacionamento com Ele não pode estar condicionado aos seus sentimentos. E é por isso que muitas pessoas se distanciam de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Talvez você esteja passando por um momento de dor, se refugie nele, e você vai entender que a dor vai te aproximar dele, e não te separar da presença dele, amém? Não corra de Jesus, corra para Jesus, e você vai ter a revelação de quem ele é, amém? A segunda lição que nós podemos pegar desse texto aqui é: não perca a sua esperança. Repita comigo: não perca a sua esperança. O versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Eu acredito que a esperança do povo, na verdade não, é o que a palavra de Deus diz, a esperança do povo de que Cristo iria restaurar o trono de Davi, se quebrou quando se depararam com aquela rocha no sepulcro, digamos assim. Tudo ali, todos aqueles discípulos ainda não podiam enxergar as coisas divinas que estavam acontecendo, porque cá para nós, 3 dias para curar uma ferida é pouco tempo. Mas talvez não, eles não tinham entendimento, que Jesus não ficou ali descansando no seu sepulcro. A Érica trouxe uma palavra incrível na última Páscoa, onde Jesus foi até o Hades resgatar a chave. Então Jesus estava trabalhando, mesmo que as pessoas acreditavam que ele não estava, que ele estava morto, ele estava trabalhando. Então deixa eu te falar uma coisa, nos nossos dias, quando as pessoas não conseguem enxergar, que mesmo que o tempo esteja passando, as pessoas muitas vezes acreditam: Senhor, eu estou esperando um filho, eu estou esperando um bebê, eu estou esperando um marido, e não vem. Eu vejo do meu amigo acontecendo, eu vejo da minha amiga acontecendo, eu vejo os meus amigos casando, eu vejo os meus amigos tendo filho, e as pessoas muitas vezes não entendem que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Olha o que está escrito em Eclesiastes 3:1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O problema é que no nosso tempo nós criamos expectativa, nós temos esperança de que algo acontecer. Você é casado, talvez você queira ter um filho, e você cultiva um relacionamento com a sua esposa, e todo mês você vai e faz o teste de gravidez, e aquilo não acontece. E o que acontece é que quando a nossa esperança não está fundada na coisa certa, a nossa espera mata a esperança. Você entende isso? A espera não pode matar a esperança. A espera não pode matar a esperança. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. No Salmo 94, aliás, no Salmo 90 no versículo 4, a oração de Moisés, ele diz assim, ó: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Olha que forte isso. Talvez você esteja falando: Senhor, eu estou esperando há 10 anos, eu estou esperando há 2 anos, eu estou esperando há 1 ano. Continua crendo que nações nascem e nações caem, e Ele continua no trono. Continue crendo que pessoas são levantadas e pessoas caem, e Ele continua no trono. Continue crendo que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso, que Ele é soberano a despeito de todas as coisas e a despeito dos seus sentimentos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Davi, quando foi ungido lá por Samuel, eu acredito que nos dias atuais, se alguém me ungisse rei, cara, eu já ia querer de imediato falar: dá licença, eu sou rei, eu não vou mais pastorear essas ovelhas do meu pai. Você está louco, eu vou levar lanche para os meus irmãos no vale de Elá? Não vou, eu sou rei. Davi esperou o tempo de Deus,
E mesmo quando foi perseguido por Saul, já tendo sido ungido rei, ele não desanimou, ele não perdeu a esperança, ele perseverou. Vocês pensam José, que teve um sonho maravilhoso, onde os seus irmãos se prostravam diante dele, e então ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Então depois de um tempo ele começa a se levantar, e então ele é posto na prisão acusado de uma coisa que ele não cometeu. José não perdeu a esperança, ele continuou perseverando, ele continuou usando os dons e os talentos que Deus deu para ele, até ser levantado como o segundo homem do Egito. Deixa eu te falar uma coisa, eu já disse isso numa pregação, eu vou dizer mais uma vez: perseverança é o combustível dos vencedores. Você quer vencer na sua vida? Persevere. Não perca a esperança naquilo que Deus vai fazer por você. Esses homens, por vezes, talvez tivessem pensado: acabou. E a confusão talvez tivesse vindo à mente deles, dizendo: e agora? O que vem daqui para frente? A pessoa que nós acreditávamos que seria o Redentor de Israel, simplesmente morreu. E toda expectativa, toda esperança, toda palavra que eu ouvi, será que tudo aquilo era verdade, ou será que era mais uma pessoa? Eu quero te falar, não deixe com que o externo atrapalhe na sua esperança. Não deixe com que as coisas externas matem a sua esperança. Ele é mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Romanos 8, 24 e 25, Paulo diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esse tipo de esperança que Paulo fala aqui tem a sua fundação em Cristo. Ou seja, quando nossa esperança está em Deus, nós precisamos reconhecer que mesmo em meio à dor, Ele continua fazendo alguma coisa. Essa esperança é visualizar o resultado daquilo que ainda vai acontecer. É você estar pronto para o dia em que você vai receber talvez o resultado positivo da sua gravidez. Talvez aquele homem vai chegar em você, o príncipe encantado, vai chegar aos seus pés e dizer: uau, eu sou apaixonado por você. Não perca a sua esperança, mas você precisa perseverar. Talvez a sua promoção esteja demorando, continue perseverando. Talvez o seu filho, tão desejado, tão sonhado, esteja demorando, continue crendo, continue tendo esperança. Esses homens, talvez, tivessem perdido a esperança por pouco tempo, porque a dor era tão grande, a dor que eles estavam vivendo ali era tão poderosa e tão profunda, que eles não poderiam enxergar, que eles não conseguiam enxergar todas as coisas. E aqui eu entro na terceira lição. Lembre-se da profecia. Lembre-se da profecia. É isso aí, não coloquei aqui. Lembre-se da profecia. Lucas 25, de 25 a 26, diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O que Jesus ensina ou então relembra para essas pessoas, para esses dois discípulos, é que era preciso que Jesus passasse por tudo que ele passou, que Jesus morresse da forma como ele tinha que morrido, para que as escrituras fossem cumpridas. Então Jesus começa ali a ensinar e lembrá-los, eu acredito que mais lembrá-los, começando por Moisés e passando por todos os outros profetas, para que eles conseguissem entender que aquilo era parte de um grande plano. O que Jesus queria ensinar é que tudo aquilo que eles estavam vivendo já tinha sido dito no Velho Testamento. Vocês sabiam que existem centenas e centenas de profecias no Velho Testamento a respeito de Jesus? Alguns estudiosos acreditam que Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Alguns acreditam que foi 472 profecias, outros acreditam que foram 516. O fato é que centenas de profecias foram cumpridas por Jesus. E eu digo, gente, de vários profetas, não somente um. Para mim o clássico é Isaías. Isaías 9 conta o nascimento de Jesus, como Jesus nasceria. Hoje para nós é muito fácil você olhar e falar: cara, está na cara que Jesus é o Filho de Deus. É muito nítido. Você olha lá, Isaías 9,
Depois você lê Isaías 53, que conta como seria a morte de Jesus. Isso aí, mais de 700 anos do que aconteceu. Eu estou falando de 700 anos antes, mais de 700 anos antes, Isaías previu o que aconteceria. E olha só, vocês hoje conhecem a história de Jesus, de como Jesus morreu, amém? Você conhece a história de como Jesus morreu? Ouve isso comigo e vê se te gera qualquer tipo de dúvida. Se esse texto aqui não fala de Jesus. Ouve só, Isaías 53, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Presta atenção, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Existe algum outro relato na história, de alguém que sofreu, de alguém que apanhou, de alguém que foi tão humilhado, que não se pronunciou? Mesmo Jesus tendo a oportunidade de se defender perante Pilatos, ele simplesmente fica quieto, porque ele entendia aquilo que precisava ser feito e cumprido através da vida dele. Mas não foi só Isaías que predisse as coisas a respeito de Jesus. Zacarias, Daniel, Miqueias, desculpa. Agora, onde você consegue aplicar isso aqui na sua vida? Talvez você tenha recebido profecias de alguns profetas que ainda não tenha acontecido. Eu já recebi muita profecia que não aconteceu, e eu acredito que não vai acontecer. Mas as profecias feitas por ele, que estão na Bíblia, você pode aguardar, você pode perseverar, você pode crer que são profecias que vão acontecer. Amém? Você quer ver algumas delas comigo? Ele nos promete que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então o dia que você estiver sozinho, saiba que Ele está com você. O dia que você se sentir desamparado, lembre-se que Ele mandou um Consolador para que você pudesse ser consolado e ter o melhor consolo de todos. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Então talvez as pessoas tenham virado as costas para você, e o que você precisa se lembrar é que Ele jamais te deixou, jamais vai te desamparar. Você precisa correr para Ele, para que Ele seja o seu socorro. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que significa essa abundância? É mais do que você precisa. Isso é abundância. Deus não te dá somente o que você precisa, Ele te dá mais do que você precisa. O que acontece é que nós, seres humanos, nós temos a tendência de ser zoião. Então talvez você tenha um carro e você fale: Deus, eu gostaria muito de ter uma Porsche. Irmão, você já tem um carro, independente do carro que você tenha, você levante a mão para o céu e agradeça, porque existem centenas de milhares de pessoas que não têm condição de ter um carro. Então talvez você não tenha a casa dos seus sonhos, mas você tem um teto. Talvez você não tenha o emprego dos seus sonhos, mas você tem o seu emprego, você tem o seu sustento. E Ele continua prometendo outras coisas para nós. Ele nos promete que os nossos pecados seriam perdoados. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele nos prometeu que quando nós o buscássemos de todo o nosso coração, nós o acharíamos. Ele nos prometeu tantas coisas, você só precisa relembrar dessas promessas. Ele não mente, Ele não muda e Ele não se atrasa. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não vai apressar o tempo dele só porque você é um mimado. Ele não vai mudar os planos dele porque você é uma pessoa que fica batendo o pé e eu quero, Senhor, eu quero. Com Deus não funciona assim. Os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis em nome de Jesus. Amém? E aqui eu entro diretamente na quarta lição que nós podemos aprender. E essa aqui para mim talvez não, é a mais linda de todas. Primeiro nós vimos que a dor não pode
determinar o nosso relacionamento com Ele, não pode nos separar do nosso relacionamento. Segundo ponto, nós aprendemos para que nós não percamos a esperança. O terceiro ponto é, lembre-se das profecias. E o quarto ponto é, Jesus se revela, mas você precisa convidá-lo. É assim que é. Jesus, ele se revela, mas você precisa convidá-lo a entrar. O versículo 28 diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção, ele Jesus, de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, agora é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Deixa eu te falar uma coisa, esses discípulos provavelmente moravam em Emaús, eles tinham a sua base ali, então, tanto é que eles vão direto para uma casa, na casa tem mantimento, então provavelmente esses discípulos moravam naquela cidade, então convidam a Jesus permanecer, e esse constranger não significa algo chato, eles não ficaram, Jesus, fica com a gente, moça estranha, fica com a gente, moça estranha, por favor, fica. Não é algo chato, nem algo embaraçoso. Deixa eu te falar uma coisa, eu estava lendo alguns comentários, e um comentário que eu li que me chamou a atenção, é de um homem chamado Adam Clarke, que ele disse assim, olha que forte isso, constranger é o efeito constante da doutrina de Cristo. Olha que forte isso, constranger é o efeito constante da doutrina de Cristo. Sabe o que é se sentir constrangido? É você falar, cara, eu não mereço isso, eu não tenho como retribuir isso. Um tempo atrás eu fui viajar e eu trouxe um presente já especial para o Lucas, e eu esperei chegar o aniversário dele para dar esse presente para ele, e aí quando chegou eu falei, Lucas, preciso te dar um presente e tal, e eu entreguei esse presente para ele, e ele, cara, assim, a cara dele já dava para ver a cara de constrangimento, e ele falou, cara, eu nem sei o que te falar, eu vou ter que te dar um presente muito bom no seu aniversário. Eu falei, eu não estou te dando porque eu quero receber um presente, eu estou te dando porque eu te amo e porque você merece esse presente. Ali, essa situação constrangeu ele, e não foi um constrangimento embaraçoso, foi um constrangimento de gratidão, onde ele falou, cara, muito obrigado, podia ser bem menos que eu já ficaria feliz, e eu sei, eu conheço o coração dele, mas o constranger é isso. Mas Adam Clarke continua dizendo, constranger é o efeito constante na doutrina de Cristo, onde quer que seja sentido, o eternamente bendito Jesus é convidado a permanecer no coração. Olha que profundo isso. Constranger é o efeito constante da doutrina de Cristo, não importa onde ele seja sentido, ele é convidado para permanecer no coração. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, eu oro a Deus para que você se constranja com o amor dele. Quando você se constrange, você entende que você não é nada e ele é tudo. Você entende que o amor dele é infinito e que você não é absolutamente nada sem a presença dele e sem o amor dele. Mas eu quero continuar dizendo que esses homens, eles haviam caminhado com Cristo durante algum tempo. Então assim, eles viram pessoas sendo curadas, eles viram endemoniados sendo libertos, eles viram, Jesus combatendo os religiosos, eles viram muitas coisas, mas a questão é que eles ainda precisavam entender a revelação de quem Jesus era, e os planos que ele tinha. E aí eu tenho um outro comentário, de um outro pastor, que chama John Gill, que morreu em 1771, que fez um comentário para mim, que define talvez o sentimento que os discípulos tiveram. Ele diz assim, a conversa dirigida, isso é um comentário a respeito desse texto, tá? Ele diz assim, a conversa dirigida por Cristo era tão atrativa, e os seus discursos eram tão celestiais e instrutivos, tão doces e deleitosos, tão poderosos e comovedores, que aqueles discípulos não podiam suportar a separação, mas desejavam extremamente a continuação em sua presença, embora lhes parecesse um estranho. O que ele estava falando, o que esse pastor diz é o seguinte, esses homens eles estavam tão impactados com a palavra que Jesus estava trazendo, que mesmo eles não conhecendo, não reconhecendo que era Jesus, eles pediam, cara, é forte demais o que ele está falando, as palavras são doces, as palavras são deleitosas, olha quanto ensinamento, olha quanto amor, olha quanta, eles estavam apavorados.
de perder a oportunidade de caminhar com esse homem. Os discípulos ali no caminho estavam sendo abençoados e tiveram coragem de pedir algo além. E eu não vou falar coragem, eles foram ousados. E é isso que eu clamo na presença da igreja como um todo. Espírito de ousadia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E sabe o que esses discípulos pediram a mais para Jesus? Jesus, vem para dentro da minha casa. Homem estranho, vem aqui para dentro da minha casa. E mais do que eles poderiam imaginar, eles receberam. Eles receberam muito mais do que eles poderiam imaginar. A revelação de Jesus, quando Jesus parte o pão. Algumas pessoas acreditam que ao partir o pão, esses homens viram as mãos transpassadas de Jesus. Então eles olharam para suas mãos, olharam para o rosto de Jesus, olharam para as mãos novamente, e quando levantaram seus rostos, Jesus não estava mais ali. Jesus se revelou para eles, e o que eu quero te falar é que a presença de Jesus, quando você convida Jesus para entrar, ela vai se revelar para você. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que te ensina e te instrui, e te encoraja. Me convide para fazer morada no seu coração, você vai experimentar qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Convide a Deus. O que Jesus está te dizendo, no dia de hoje, eu encerro essa mensagem, falando para você, que dessas maravilhosas lições que nós podemos tirar desse texto maravilhoso de Emaús, uma coisa extraordinária que nós podemos observar e aprender, e aplicar na nossa vida, é que a nossa dor não mais vai determinar quem nós somos e o nosso relacionamento com Ele. Que a nossa esperança não estará ligada às circunstâncias ou aos nossos sentimentos. Que nós nos lembraremos da profecia, e profecia que eu quero te dizer, não é somente o que os profetas ou profetisas te entregaram ou te disseram, mas é o que está na palavra de Deus. E por fim, que se você convidar Jesus, Ele vai se revelar a você. Eu quero encerrar lendo para vocês o que está escrito em Apocalipse 3, 20 a 21. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Essas lições que nós aprendemos são tão preciosas e tão lindas, nos trazem ensinamentos tão poderosos e tão profundos, que nós precisamos aplicar. Então a nossa dor, a nossa esperança, as promessas e a revelação de quem Ele é, vão definir o que Ele é para nós. O que Jesus é para você? Talvez você esteja passando por um momento de dor, onde você não consiga mais enxergar Jesus. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, onde não mais você consiga achar esperança. Onde você já tentou de tudo, e você perdeu completamente a sua vontade de lutar. Talvez você tenha se esquecido da palavra de Deus. Talvez a sua Bíblia esteja empoeirada. Talvez na sua casa, ao lado da sua cama, essa Bíblia esteja lá no armário escondida. O que eu quero te falar é que ela é a palavra de Deus, meu irmão. Você tem que amar a palavra de Deus. Queria que você fechasse seus olhos onde você estiver. Se você está na sua casa, feche seus olhos. Que essas lições de Emaús transformem a sua vida e o seu modo de enxergar. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e esteja passando por um momento de dor. E talvez você também esteja nos assistindo pela primeira vez e esteja passando por um momento de dor, um momento de falta de esperança, um momento de incerteza com relação para onde nós vamos. Talvez você esteja vivendo um tempo de depressão, com crise de ansiedade, pensamentos suicidas. Talvez você tenha voltado a fumar, talvez você tenha voltado a beber. O que eu quero te dizer é que se você correr para quem pode te socorrer, você vai ser curado, meu irmão. Mas para que Jesus se revele para você, você precisa convidá-lo a entrar no seu coração.
A palavra de Deus diz que com a nossa boca nós confessamos e com o nosso coração nós aceitamos, e então assim Ele vem fazer morada dentro de nós. E o meu apelo aqui para você, talvez você hoje tenha entrado aqui e você deseja que o mesmo Jesus se revelou para Cleopas e para o outro discípulo, que muito provavelmente era filho dele. Talvez você deseja que esse mesmo Jesus se revele a você. Talvez que ele mostre as suas mãos transpassadas por você. Que talvez Ele mostre o que Ele sofreu por você. Que talvez faça sentido tudo aquilo que Ele viveu. E todas as suas lutas e todas as suas dores e o que Ele é. Talvez isso traga e precise ser ressignificado na sua vida. E talvez você nunca tenha feito essa oração. E você está aqui hoje, entendendo que você precisa que Ele se revele para você. Se você deseja que Jesus se revele para você, se você deseja convidá-lo a entrar na sua vida, eu queria pedir que você levantasse a sua mão, onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida, eu te vejo. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Levante a mão bem alto para que eu possa te ver. Talvez você deseja que Jesus se revele para você e Ele vai se revelar. Levante a sua mão. Na sua casa você tem esse QR Code. Aponte o seu celular, fale conosco, nós queremos nos conectar com você. Você que levantou a mão sem constrangimento, eu não quero te pedir nada. Na real, quem vai pedir é você. E você vai pedir para o único que pode te responder, para o único que pode te resgatar, para o único que pode te dar uma esperança nova. Se você deseja fazer essa oração, você que levantou a sua mão, levante do seu lugar. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela sua vida. A palavra de Deus diz que Ele deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. Olha o quanto você é amada, olha o quanto você é desejada. Você que está assistindo, que deseja fazer essa oração, coloca a mão no seu coração. Fale com Ele agora, fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. E peço, Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Jesus, por favor, transforme a minha história e se revele todos os dias a mim, em nome de Jesus. Muito obrigado, glória a Deus pela sua vida. Talvez você tenha feito essa oração, não deixe de compartilhar conosco a sua decisão. É importante para que nós possamos nos conectar com você. Para você que está aqui hoje e precisa que Jesus se revele para você novamente. Talvez você já tenha feito essa oração, talvez você já tenha aceitado o Senhor como seu Salvador, mas as circunstâncias, a dor tem te separado de Deus. Talvez a sua esperança tenha ido embora, junto com um filho, junto com um parente querido, junto com um diagnóstico negativo, junto com as palavras lançadas sobre a sua vida. Talvez você tenha se esquecido das palavras que Ele deu para você. Assim como está lá em Jeremias 1,4, que desde o ventre da sua mãe, eu te conheci e eu te escolhi. Isso é para você, isso é para mim. Talvez você tenha se esquecido isso, por situações. Hoje é dia de Ele se revelar para você de novo e falar: ei, eu não te esqueci, eu não mudo, eu não falho e eu não me atraso. Eu estou com você.